Senhoras e senhores, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E estamos caminhando para o final das nossas considerações e reflexões a respeito dos milagres de Jesus, mais precisamente o lado B dos milagres de Jesus, considerando a abordagem mais comum em nossa tradição evangélica como lado A. Hoje falaremos um pouco sobre os dons espirituais e sua relação com os milagres. Todos apostos, acomodados? Vamos orar e pedir a Deus que nos conduza, nos dirija e nos dê o entendimento da sua palavra. Deus nosso Pai, nós te agradecemos a certeza da tua presença conosco, sobre nós, e consagramos as tuas mãos este ambiente e especialmente as nossas mentes e corações submetemos à autoridade de teu Filho Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie a tua palavra e a tua verdade, a tua vontade, como o Senhor mesmo prometeu. E te pedimos assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. O lado B dos milagres de Jesus. Eu não estou bem certo de quantos encontros já tivemos até este. Que número é este encontro em que tratamos do lado B dos milagres de Jesus? Mas, se bem estou correto no meu planejamento, eu já lhes disse pelo menos 4 coisas e creio tê-las dito com muita clareza e assertividade. A primeira, número 1, os milagres de Jesus relatados pelos evangelistas, especialmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles ocorreram quase que exclusivamente no contexto da nação de Israel. Evidente que você se recorda de João, apóstolo, falando que Jesus realizou tantos milagres, que João chamava de sinais, que não haveria papel e tinta suficientes para que fossem relatados. Então, os que foram relatados quase que exclusivamente no contexto de Israel e serviram a propósitos muito definidos. A saber, primeiro, atestar a identidade messiânica de Jesus. Que ele, Jesus de Nazaré, era o Messias prometido nas profecias do Velho Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 7, o capítulo até o verso 23, Jesus está fazendo os seus sinais. E estas notícias dos sinais de Jesus chegam a João Batista. E João Batista envia seus discípulos dizendo a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou ainda devemos esperar outro? E Jesus diz: voltem e digam a João o que vocês estão vendo. E ele então faz uma lista dos seus sinais. Os cegos veem, os coxos andam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, ele claramente diz que os seus milagres, os seus sinais, atestavam a sua identidade messiânica. Você é mesmo o Messias? Ora, os meus sinais dizem que sim. Digam a João quais são os sinais que vocês estão vendo. Em João capítulo 4, 48... Jesus diz: se vocês não virem sinais, de modo algum crerão. Então está muito claro que, em primeiro lugar, no contexto de Israel,
os milagres de Jesus atestaram a sua identidade messiânica. Em segundo lugar, os milagres de Jesus confrontaram Israel em seu estado de afastamento de Deus. Os milagres de Jesus confrontaram Israel em seu afastamento de Deus. Evidenciaram que Israel estava seguindo novamente os ídolos, e assim como aqueles que seguem os ídolos, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não pegam. Também aqueles que seguem os ídolos se tornam semelhantes aos ídolos, e quando Jesus faz os seus sinais, essas curas, está denunciando em cada pessoa curada que aquela pessoa representa o estado espiritual da nação de Israel. Então os milagres tiveram uma conotação profética muito clara, chamando Israel de volta à sua fidelidade a Deus. E em terceiro lugar, os milagres de Jesus evidenciaram a realidade da chegada do reino de Deus. Em Mateus 12, 28, Jesus diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Então os milagres de Jesus narrados pelos evangelistas tiveram propósitos muito específicos: atestar a identidade messiânica de Jesus, confrontar profeticamente Israel e evidenciar a realidade da chegada do reino de Deus. A segunda coisa que lhes disse, ou tentei lhes dizer, é que a fenomenologia de milagres na Bíblia Sagrada está no contexto dos períodos da revelação. Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos. E este conceito não é meu, eu peguei emprestado do reverendo John Stott. O livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo está à sua disposição na livraria, principalmente a você que o encomendou e expressou o desejo de tê-lo. E é desse texto do John Stott que eu extraio essa compreensão de que os milagres estão concentrados em Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos. E que são sinais e milagres absolutamente distintos de tudo que a gente assiste hoje no contexto da igreja chamada evangélica e que nós ousamos chamar de milagre. O que acontecia lá, com Moisés, com os profetas, com Jesus e com os apóstolos, não tem absolutamente nada a ver com o que acontece aqui hoje. Nada. Completamente diferente. E na inteligência bíblica, o que acontecia lá era uma forma de autenticar os períodos da revelação. A lei, os profetas e a graça, Jesus e os apóstolos. A base está em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que a mensagem do Evangelho é anunciada e que Deus dá testemunho a respeito da veracidade da mensagem anunciada e a maneira como Deus testifica a respeito da verdade da mensagem é com sinais e maravilhas e o que chamamos de milagres. Isso está também em João capítulo 5, com uma observação muito interessante. É que os milagres na Bíblia estão não apenas nos períodos da revelação, a lei, os profetas e Jesus e os apóstolos, mas os protagonistas de milagres também foram os próprios agentes da revelação. Exemplo muito interessante, João capítulo 10, verso 41, é que João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo quanto disse a respeito de Jesus era verdade. Então, muito interessante, João Batista não traz uma revelação nova. Portanto, a revelação dele não é autenticada com milagres. É interessante, mas o ministério de Jesus, que traz uma outra dimensão de revelação, esse sim é autenticado com milagres. Então, em segundo lugar, eu tentei lhes dizer que os milagres na Bíblia Sagrada estão no contexto dos períodos da revelação e autenticam os períodos da revelação. Terceira coisa que eu tentei lhes dizer foi que os milagres na história da igreja estão concentrados em dois contextos prioritários. Primeiro, os períodos de avivamento. Segundo,
os contextos de conquistas de novas fronteiras missionárias para a igreja. Ou quando a igreja está morta e ela é visitada de maneira extraordinária por Deus e nós chamamos de períodos de avivamento, ou quando a igreja está rompendo fronteiras pioneiras na evangelização. 4. A quarta coisa que eu tentei lhes dizer foi que a história bíblica pode ser lida como o processo através do qual o Deus Criador, transcendente, vai se revelando até o ponto em que, de estar do lado de fora da sua criação, ele entra na sua criação e se torna um hóspede dentro da sua própria criação. E que o Deus transcendente, ele atua de maneira imanente, isto é, Deus está lá, nós estamos aqui. Daqui nós pedimos que Deus venha de lá, de vez em quando, fazer alguma coisa aqui. Então ele vem aqui e volta para lá. Mas a Bíblia vai mostrando como esse modelo de Deus lá e nós aqui, Deus vindo aqui e voltando para lá, este é um processo através do qual Deus vem e fica. E a partir de vir e ficar, ele que era transcendente, estava lá, agora é imanente, está aqui e habita em nós. E age na sua criação através da criatura excelente. E qual é a criatura excelente? É o ser humano criado à sua imagem e semelhança. O projeto original de Deus no Gênesis era que não seria ele de lá quem gerenciaria a sua criação aqui. Seria ele, através da sua criatura mais excelente, o ser humano, quem gerenciaria a sua criação a partir daqui. No espírito do Gênesis, não está pressuposto que Adão e Eva clamariam a Deus de quando em vez para que Deus viesse de lá fazer alguma coisa aqui no paraíso. Nós, Adão e Eva, não estamos conseguindo fazer, então o Senhor venha daí para fazer aqui. Não. No espírito do Gênesis está implícito que Deus não precisaria vir de lá para fazer nada aqui. Porque o ser humano aqui agiria por delegação dele, em nome dele, com a autoridade dele, e gerenciaria a criação dele, para a glória dele. É isso que está implícito em Gênesis. E o cristianismo vai mostrar para nós, ou melhor, a história de Jesus Cristo vai mostrar para nós, a história de Jesus Cristo, conforme narrada nos evangelhos, vai mostrar para nós que o que Deus sempre pretendeu fora isso. Habitar na sua criatura para que a sua criatura o representasse dentro da sua criação. Foi o que eu tentei lhes dizer na última segunda-feira em que estivemos juntos. Também lhes disse, aqui já acabei minhas 4 recapitulações, que os milagres estão no contexto de Israel com propósitos definidos, que os milagres estão nos 4 grandes períodos da revelação bíblica, que os milagres estão concentrados na história da igreja, ou nos avivamentos, ou na expansão missionária. E 4, que o Deus transcendente sempre desejou se tornar ou ser um Deus imanente. Mas eu também lhes disse que depois de fazer toda essa arrazoada e essa construção toda, eu poderia dar por encerrada a nossa reflexão sobre o lado B dos milagres de Jesus, mas que eu sabia que eu não havia tocado o cerne do seu interesse. E que eu não havia tocado o cerne dessa discussão a respeito dos milagres de Jesus. Porque o que nós queremos saber é
a resposta a uma simples pergunta. Deus ainda faz milagres hoje? É isso que nós queremos saber. Nós não queremos saber por que foi que Jesus fez milagres. Não queremos saber por que foi que os apóstolos fizeram milagres. Não queremos saber por que acontece milagre no avivamento. Nós não queremos saber por que acontece milagre lá na China. Nós queremos saber o seguinte: hoje, aqui, agora, na Ibabe, Deus vai fazer milagres hoje à noite. Nós vamos convocar para sexta-feira a grande vigília de curas e maravilhas e Deus manifestará o seu poder. Vai mesmo ou não vai? É isso que a gente quer saber. E mais precisamente, se eu não sou tão cruel na minha observação, eu espero ser mais realista do que cruel. No fundo, minha gente, a gente só quer saber o seguinte: Deus vai curar ou não vai curar aquela pessoa que está doente e que a gente ama tanto? Nós não estamos querendo saber a respeito de qualquer outro tipo de milagre, senão o milagre relacionado à saúde. Uma pessoa que está com diagnóstico de câncer pode esperar ser curada por Deus hoje, aqui, agora? É isso que nós queremos saber. Porque todas as outras manifestações de milagres e testemunhos de milagres que nós convivemos hoje, os eventos cotidianos interpretados por nós como expressões do cuidado de Deus, não são problemas para nós. Não são problemas para nós os testemunhos que dizem a respeito das cristocidências que vivemos no nosso dia a dia. Que nós oramos e o fulano de tal ligou exatamente no dia em que nós oramos, ou que foi uma divina coincidência que aquela oportunidade apareceu justamente na hora em que aconteceu aquilo outro. Foi uma confluência de fatores que se alinharam perfeitamente e só pode ter sido a mão de Deus provendo isso para a minha vida. Que justamente quando minha mãe disse que vinha morar comigo, o inquilino disse que estava devolvendo a casa e pastor, olha, foi Deus. Nós não temos problema com isso. Com esses eventos que nós dizemos que são intromissões e interferências de Deus no nosso dia a dia, nós não temos problema com isso. Primeiro, que estas são experiências pessoalíssimas. Se você disser para mim que justo quando você ficou sabendo que a sua mãe iria morar com você, o seu inquilino anunciou que estava devolvendo a casa que você alugava para ele, e que isso foi Deus, eu vou dizer, aleluia. Eu não vou questionar a sua experiência com Deus em absoluto. Eu me lembro quando, no começo do nosso casamento, nós tínhamos um Corcel 2, que estava com o banco um pouquinho quebrado, assim. O banco estava um pouco quebrado. Ele, na verdade, o problema não era do banco, era mais do assoalho, sabe, do carro. Então, quando consertava o banco, o assoalho estava furado, o banco afundava de um lado, assim. Então eu dirigia meio assim, sabe? Aí fui consertar o banco. O dinheiro era curto até para consertar o banco. Mas consertei o banco e o rapaz disse assim, olha, pastor, consertei o banco, agora você vai dirigir direitinho. Mas o problema é o assoalho. Vai quebrar de novo. Eu falei, olha, mas o assoalho é bem mais caro que o banco. Então vamos deixar assim que, pela fé, esse negócio vai funcionar. Fui fazer uma visita a um sujeito que estava preso em Campinas. E fui entregar o presente do Dia dos Pais para esse cidadão que estava preso. E fui o portador do presente porque ele havia assassinado os irmãos. Era uma confusão lá. E a família dele, a esposa e os filhos, estava jurada de morte pelo outro lado da família. Enfim, ninguém podia saber onde estava aquela mulher e aquelas crianças. E eu fui entregar o presente do Dia dos Pais por preso lá em Campinas. E cheguei lá na prisão, o sujeito que ia fazer a ponte estava de folga. Aí eu perguntei, mas onde ele mora? Mora logo ali. Falei, vou ter que ir lá, né? Porque eu não vou voltar com o presente das crianças para o pai.
Aí fui no Logo Ali, o Logo Ali era um Logo Ali de mineiro. E o Logo Ali não chegava nunca. E daqui a pouco peguei uma estrada com poeirão lascado. E não achei ninguém. E no meio daquele poeirão e daquela estrada, o que aconteceu? O banco se desequilibrou no assoalho e eu me desequilibrei todo dentro do carro e eu bati no volante e falei assim, Deus, não é possível. Se eu tivesse aqui pedindo um iate para passear no Caribe, mas nem um carrinho para eu fazer uma visita para um preso, eu ainda tenho que vir todo torto e pendurado, assim não dá certo, eu não admito um negócio desse. Esbravejei, etc, etc. Cheguei em casa, fizemos as contas. Eu não me lembro bem, mas acho que eram 8 mil reais que nós tínhamos para trocar de carro. Juntando fundo de garantia da Silvia. O Corcelzinho 2 da Silvia. Dava assim uns 8 mil reais, tudo. Aí eu cheguei em casa, ela falou assim, o Eliseu quer falar com você. Eliseu é meu cunhado, o irmão dela. Então, o irmão da Silvia queria falar comigo. Eu falei, não é possível, o que será que o Eliseu quer? Aí liguei para o Eliseu. Eliseu, meu cunhado, disse assim, é o seguinte, o meu carro no consórcio saiu, o meu chevetinho eu quero vender para você. O chevetinho dele era maravilhoso, era o melhor carro do mundo. Um chevetinho. Falei, Eliseu, eu não sei se eu tenho dinheiro para comprar o seu carro. Ele falou, não, isso aí não é problema, eu quero vender o carro para você. Sobre o preço do carro e como você vai pagar é outra conversa. Mas para você, assim, eu faço por 8 mil. Bom, agora venha você querer me convencer que Deus não estava nisso. Pode ser que não estivesse. Mas que você não vai me convencer nunca que Deus não estava nessa negociação com o chevetinho, com o Eliseu. Você não vai me convencer nunca que Deus não estava. Agora, é muito provável que uma pessoa ouça essa minha história do meu chevetinho com o meu cunhado e diga, ele acha que Deus fez isso para ele. E duvide dessa história. Porque você tem que convir que é bem diferente de um cego que passou a ver, né? É bem diferente de andar sobre as águas. É bem diferente de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. É bem diferente, né? Isso aí que aconteceu comigo e o chevetinho e o Eliseu foi uma coincidência. Nem aquela história do menino que perguntou para o pai, pai, o que é milagre? Meu filho, quando o sujeito cai do 10º andar e não morre, o que é isso? É sorte, pai. Tudo bem, meu filho, mas ele cai de novo e não morre, o que é isso? Aí é coincidência, pai. Tudo bem, meu filho, mas ele cai a 3ª vez e não morre. Aí é jeito, pai, já aprendeu a cair. Então, quando o sujeito não quer acreditar, não acredita mesmo. E estas intervenções ou interferências de Deus no nosso cotidiano, elas são pessoais, subjetivas, e não são evidências inequívocas da manifestação de um poder espiritual, e muito menos evidências inequívocas da manifestação do poder divino. São nossas experiências particulares com Deus. Não colocaria estas experiências na categoria do milagre, porque histórias da providência de Deus nós temos aos milhões para contar. Mas a providência de Deus é um outro capítulo, não é o capítulo dos milagres. Não é o capítulo dos milagres. O capítulo dos milagres é no meio de um cortejo fúnebre, Jesus parar o cortejo, colocar a mão no defunto e falar, levanta, e o defunto levantar. Aí é outra conversa. Não dá para comparar com compra de chevetinho, concorda? Então, o nosso problema não é esse daí, os milagres cotidianos. O nosso problema é milagre do bom mesmo, milagrão. É aquele que não resta a menor dúvida. E no nosso contexto urbano, século 21, o nosso contexto aqui, classe média. Ontem eu estava conversando com um casal que está sendo atendido pelo SUS, está satisfeitíssimo. Interessante. Uma boa notícia. Boa notícia. Boa notícia é que ele está satisfeitíssimo com a qualidade do atendimento médico, com a qualidade dos profissionais médicos. Eu fiquei impressionado.
Que ótimo. Muito bom. Nesse nosso contexto, entre aspas, nós precisamos de Deus para muito pouca coisa. Nós precisamos de Deus aqui para muito pouca coisa. E no nosso contexto, quando nós falamos sobre milagres, especialmente quando as pessoas vêm me perguntar, pastor, o senhor acredita em milagres? No fundo, elas estão perguntando o seguinte, o senhor acredita que Deus pode curar essa pessoa? É isso que elas estão perguntando. Então, eu penso que há pelo menos 4 tipos de milagres. Ou 4 categorias de eventos milagrosos, sei lá. Primeira categoria, os milagres narrados na Bíblia Sagrada. São de uma categoria. Segunda categoria, os milagres narrados no contexto de avivamento. Terceira categoria, os milagres narrados no contexto de expansão missionária. Quarta categoria, os milagres do dia a dia da vida natural da igreja. Nós aqui da IBAB não somos a igreja de Jerusalém e Pedro e Paulo e João não estão andando aí pelas ruas. Nós não vamos encontrar com nenhum dos 3. Nós não somos uma igreja de Atos. 2, nós não estamos vivendo um avivamento no Brasil. 3, nós não somos um novo campo missionário no qual o Evangelho está chegando ou acabou de chegar. Nós temos mais de 100 anos de história da igreja. Então nós somos uma igreja consolidada, que não está num avivamento, mas não está morta. Não somos uma fronteira de conquista missionária e não somos contemporâneos de Pedro que curava com a sua sombra. Nós somos o quê? Nós somos uma igreja cristã normal. É isso que nós somos. Então nós estamos na 4ª categoria de milagres. Os milagres no dia a dia de uma igreja normal. Entendeu? Aí, os milagres no período bíblico, os milagres na expansão missionária, os milagres no avivamento e os milagres no dia a dia de uma igreja normal. Isto é, nós aqui. Uma igreja normal. E para uma igreja normal, eu penso que a teologia de milagres está fundamentada nos dons espirituais. Por isso que pedi que abríssemos em Coríntios capítulo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos de 12 a 14. E, falando a respeito de milagres no contexto de uma igreja normal, dentro deste capítulo, dons espirituais, nós podemos fazer algumas afirmações, mais precisamente 5 afirmações a respeito de milagres no contexto de uma igreja normal, no capítulo de dons espirituais. 5 afirmações, pelo menos, básicas que eu queria lhes dar hoje à noite. Primeiro, os milagres, os dons espirituais que nós qualificaríamos como milagrosos, eles estão identificados em Coríntios 12, de 8 a 10. Especialmente os dons de línguas e interpretação, o dom de operação de milagres e o dom de cura. Então veja bem, o que nós poderíamos chamar de dons espirituais milagrosos são basicamente estes. O que nós chamamos comumente de línguas estranhas e interpretação. Aí tem um fenômeno espiritual interessante, esquisito, um fenômeno espiritual diferenciado, que exige avaliação, atenção, gera espanto, gera confusão. É um fenômeno espiritual.
Quando você tem uma pessoa falando em língua estranha, a outra está interpretando, aí tem um fenômeno espiritual. Diferente do fenômeno espiritual que existe agora, por exemplo, que em tese eu estou exercendo um dom espiritual, que é a minha função de mestre. Mas ninguém fica espantado. Tem gente que vai chamar isso aqui, inclusive, de palestra. Talvez alguma pessoa não consiga perceber, ou nem acredite, que o que eu estou fazendo agora é exercendo um dom espiritual. Quando uma pessoa exercita a misericórdia, é um dom espiritual. Quando uma pessoa senta-se ao lado da outra para consolar, solidarizar-se na sua angústia, no seu choro, na sua tristeza, na sua dificuldade, isso é um dom espiritual. Mas ninguém se impressiona com alguém sentado ao lado do outro, chorando junto com o outro e clamando e suplicando em oração. Aquilo é dom espiritual. Não é todo mundo que sabe sentar do lado de quem chora e chorar com quem chora e interceder e clamar. Não é todo mundo. Não é todo mundo que consegue atravessar com uma pessoa o vale da sombra da morte. Não é todo mundo que consegue. É dom espiritual. Mas ninguém se impressiona. Agora, quando alguém levanta e fala em língua estranha e o outro interpreta, isso é um fenômeno espiritual diferenciado, que está identificado em Coríntios 12. E o dom de operação de milagres e o dom de curar, que são extraordinários. Mas, por exemplo, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, não é tão espetacular assim. Ok? Então, a teologia dos dons espirituais contempla o que nós poderíamos chamar de dons milagrosos, entre aspas. A segunda coisa que podemos falar sobre dons espirituais é que são manifestações do Espírito Santo. Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Então, um dom espiritual, 1 aos Coríntios 12, 7, um dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. Essa manifestação do Espírito Santo é possível a todos e quaisquer cristãos e é uma manifestação a critério do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, em Coríntios 12, 7, a cada um. Então todos os cristãos podem ser e são instrumentalizados pelo Espírito Santo de Deus para que façam alguma coisa, capacitados, motivados por Ele, Espírito Santo. E aquilo que cada pessoa faz e cada cristão faz, motivado, capacitado, autorizado pelo Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. O que nós chamamos de dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. A cada um, a critério do Espírito Santo, porque no versículo 11 de Coríntios 12 diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. É a critério dele. Então é isso que está dito aqui, a segunda coisa. A primeira é que os dons que nós poderíamos identificar como milagrosos estão listados em Coríntios 12. Segundo, é que esses dons espirituais são manifestações do Espírito Santo possíveis a todos os cristãos a critério do Espírito Santo. Terceiro, esses dons que nós poderíamos chamar de milagrosos, eles são manifestações eventuais, diferentemente dos dons ministeriais. Repito, estas manifestações que nós poderíamos chamar de milagrosas, essas manifestações do Espírito Santo são eventuais, diferentemente dos dons que eu chamaria de ministeriais.
Porque eu acho que há duas categorias de dons espirituais aqui na Bíblia Sagrada. Aliás, abre parênteses, se você está anotando, a Bíblia Sagrada fala de dom com 5 significados diferentes. Primeiro, a salvação é um dom. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom. Segundo, o Espírito Santo é um dom. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2. Eu citei anteriormente Efésios 2, agora Atos 2. Terceiro, as coisas boas da vida são dons. Porque Tiago capítulo 1 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. 4. Coríntios 12, estas capacitações, estas manifestações são dons espirituais. E 5, pessoas são dons espirituais. Porque em Efésios 4 diz que Jesus levou cativo o cativeiro e distribuiu dons à igreja. E os dons que ele distribuiu à igreja foram apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então ele não distribuiu o dom de profecia, ele distribuiu profetas. Ele não distribuiu o dom de apóstolo, ele distribuiu apóstolos. Correto? Então, pessoas. Então, os dons espirituais, como nós estamos acostumados a tratar aqui nesse contexto de Coríntios 12 a 14, são de 2 tipos. Os dons que eu chamo de manifestacionais e os dons ministeriais. Por exemplo, você sabe que na Bíblia Sagrada você encontra 4 textos falando de dons espirituais. Romanos 12, de 5 a 8. Efésios 4, de 7 a 13. Coríntios, 1 aos Coríntios, de 12 a 14, os capítulos 12, 13 e 14. E 1 de Pedro, capítulo 4, os versos 10 e 11. Então, dons espirituais, como nós estamos falando aqui, só tem esses 4 textos. E se você pegar esses 4 textos, você vai ver, por exemplo, em Romanos 12, tem o dom de presidir. Ou, aquele que preside. O dom de ensinar. Ou aquele que ensina. Estes eu chamo de dons ministeriais. O sujeito tem o dom de presidir. Nós vamos elegê-lo para presidir o nosso grupo, a nossa comunidade. Aí no mês de abril ele preside bem, em maio ele já não preside muito bem. Aí ele fala que o dom de presidir foi embora. Talvez volte em junho. Não, dom ministerial é perene. Não existe um sujeito que é mestre e ele é mestre de vez em quando. Aí você escala o camarada para pregar e ele vai lá e... hoje o dom não veio. Aí falou nada com nada. Aí no outro domingo o dom baixou. Imagina. Você entendeu? Dom ministerial é um dom perene. É um dom contínuo. Mas estes dons de Coríntios, eles são manifestacionais, eles são eventuais. São, como disse Coríntios 12, 7, manifestações do Espírito. Acontece. É esporádico. É surpreendente. Não está no nosso controle, porque a Bíblia diz que a cada um como quer. O Espírito dá a cada um como quer. Então é eventual. Então imagine o seguinte, que nós estamos numa reunião aqui com 17 pessoas, tomando uma decisão muito séria. E discutimos, lá pelas tantas naquela noite, o irmão fulano de tal tem uma palavra de sabedoria, que ele ficou calado a noite toda. Lá pelas tantas ele fala uma coisa que ele encerra a reunião, todo mundo fecha num consenso imediato, está claro, a paz na decisão, a convicção em todos, a unidade, e foi aquela palavra de sabedoria. Isso é um dom espiritual. Isso é o que eu acho que a Bíblia está falando, é uma manifestação do Espírito que naquele momento, através daquele irmão, trouxe
o resultado para a igreja necessário. Mas aí imaginemos o seguinte, aquele irmão fica carimbado como o irmão da palavra de sabedoria. Vai decidir alguma coisa, reúne e chama o irmão da palavra de sabedoria. Ele fica lá quietão, todo mundo discutindo. Depois dos 40 minutos a gente vira para o irmão da palavra de sabedoria e diz, então irmão, porque o irmão é o da palavra de sabedoria, entendeu? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Tem alguém na igreja que tem discernimento de espírito. Mas aí você está lá na Praça da Sé, vendo aquela micagem lá dos camelôs e tal, e daqui a pouco tem um sujeito que cai no chão, se debatendo no chão, você não sabe se ele está tendo uma convulsão, se ele está demonizado, você fica olhando, pega o celular e liga para o irmão do discernimento de espírito. Porque o dom é dele. Não é isso? Não é isso. Os dons manifestacionais, eu creio que eles são dons que o Espírito Santo concede à igreja enquanto a igreja está em missão e está servindo. Na hora em que eu vou interceder por você, eu posso ter uma palavra de conhecimento. Isso no aconselhamento pastoral acontece bastante. Não é que a gente escuta uma palavra dizendo o problema dele é o casamento. Não, não é isso. Mas é quase. A pessoa senta na sua frente, começa a falar, você fica olhando, você fala, Senhor, o que está acontecendo aqui que eu não estou discernindo? E a pessoa acha que está te levando no bico. E você só fica olhando e orando. E dali a pouco você vai sendo tomado por uma profunda convicção de que a direção para a qual você deve conduzir a conversa é X. E você conduz. E era mesmo para lá que você tinha que conduzir. Tinha nada a ver com o que a pessoa estava falando. Ou quando você vai interceder por alguém, você fala alguma razão especial que você gostaria que orasse por você, a pessoa diz assim, não, Deus sabe. Aí você não sabe se a pessoa está doente, se a pessoa está desempregada, se a pessoa está com problema com o filho. Você não sabe nada. Você vai orar o quê? Você vai orar, ó Deus, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Interessante isso. Quando na intercessão você é conduzido por Deus naquele caminho de ministração mútua. Mas isso é eventual. Isso é a manifestação de Deus que é concedida para a edificação da igreja. Não é sempre. Não é sempre, por exemplo, quando eu ouço testemunhos de o fulano de tal orou e a pessoa foi curada, eu perguntaria, sempre que ele ora, as pessoas são curadas? Toda vez que ele ora, as pessoas são curadas, eu tenho dificuldade. Porque nós deveríamos identificar esses irmãos nas nossas igrejas e nós deveríamos levar todos eles para o HC e deveríamos fazer uma varredura. Nós deveríamos procurar o Kassab e falar, ó, a igreja evangélica vai resolver o problema de saúde de São Paulo. Temos aqui um pessoal nas nossas comunidades com dom de curar. Todo mundo que eles põem a mão e oram fica curado. Não parece razoável, parece? Não parece nada razoável. Porque não é assim. No dia a dia normal da igreja, esses dons que nós estamos chamando de miraculosos, eles são eventuais. Conto-lhes uma outra história. Nós estávamos na Rua Clélia, 556, e nós naquela época tínhamos uma arrecadação mensal de dízimos e contribuições de R$10.000. Ou o equivalente a $10.000 da época. Era isso, né, Ismael? Mais ou menos. Aí fomos alugar um outro local para nós. E o aluguel custava R$11.000. E nós alugamos. E de um mês para o outro nós saltamos de 10 para 30. E alugamos. Aí depois eu encontrei um pastor, ele disse assim para mim, eu fiquei sabendo que a sua igreja arrecadava 10 mil e alugou uma propriedade por 10 mil, é verdade? Eu falei, mentira. Ah, eu sabia que vocês não iam fazer uma loucura dessa. Eu falei, foi 11 mil o aluguel. Mas eu me lembro, mais do que isso, eu me lembro um dia, uma noite da semana em que eu fui talvez o último a ir embora,
E eu saí do prédio, tinha um muro, eu fiquei encostado no muro de frente para o prédio, olhando aquele negócio daquele tamanho. Eu pensei assim, onde eu estava com a cabeça quando eu achei que a gente devia vir para cá? E onde que esse pessoal estava com a cabeça quando eles acreditaram que era isso que a gente devia fazer? Parece assim que há momentos na sua vida quando você é tomado por Deus e você faz coisas que, com licença da expressão, de cara limpa você não faria. São momentos da sua história, da sua vida, da sua caminhada com Deus, do seu serviço a Deus, que quando você olha para trás, você diz assim, como foi que aquilo aconteceu? Como foi que nós fizemos aquilo? Pastor, eu não sei como foi que aconteceu, mas quando nós começamos a fazer a creche, não tinha um tijolo. Depois de 4 meses, nós inauguramos a creche sem dívida nenhuma. Não sei como foi que aconteceu. Bom, a Bíblia sabe, foi uma manifestação do Espírito Santo de Deus que tomou essas pessoas e o coração disponível dessas pessoas para servi-lo, e elas foram lá e fizeram, porque Deus fez através delas, ou elas se deixaram instrumentalizar por Deus. E assim você vai ter muitas e muitas histórias para contar, mas eu creio que estes são momentos especiais da caminhada que nós temos com Deus. Então, esses dons que nós chamamos miraculosos, eles são eventuais, que eu chamo de manifestacionais, diferentemente dos ministeriais. Quarta coisa, sobre dons. Você está anotando aí, já se perdeu ou não? Está anotando? A primeira que eu falei é que os dons miraculosos estão contidos em Coríntios 12. A segunda é que são manifestações do Espírito Santo disponíveis a todo mundo a critério do Espírito Santo. A terceira é que são manifestações eventuais, e é a distinção entre dons manifestacionais e ministeriais. A quarta é que estas manifestações do Espírito Santo são para o bem comum. O bem comum. Capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou 14:26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Esses dons manifestacionais, que nós poderíamos chamar, entre aspas, de dons miraculosos, eles não são para o benefício pessoal e particular de ninguém. São manifestações do Espírito Santo para a igreja. Tanto é que você deve compreender que os seus dons espirituais, eles não são seus, eles são da igreja. Eles são da igreja. Se eu penso, Deus me deu o dom de ensinar, e eu digo, mas eu vou ficar em casa vendo televisão, eu não vou usar esse meu dom, não. Vou ficar em casa vendo televisão. Não é um problema, não é uma questão entre mim e Deus. É uma questão entre mim e a igreja. Porque Deus vai lá olhar para mim, enquanto eu estou no sofá, Ele vai falar, você aí, você está enterrando um dom que eu te dei, mas na verdade eu dei para a igreja. Você está prejudicando a igreja. É a igreja. Isso não é seu para você. Porque eu não fico na frente do espelho pregando para mim. Ora, não faz sentido, né? Você não fica na frente do espelho cantando para você. Mesmo que você seja um baita de um narcisista, você não faz isso. O que você faz é para o outro. Porque a igreja é edificada dessa maneira quando todos somos instrumentalizados pelo Espírito Santo, e aqui eu gosto muito desse texto. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês, um tem salmo, um tem palavra de instrução, revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação. São várias manifestações, várias. Eu não sei se já contei aqui, foi aqui que eu contei, mas uma vez eu preguei nesse texto,
e fiz depois uma convocação para que as pessoas viessem à frente, quem quisesse oração, intercessão, que viessem. E aí os irmãos continuaram ministrando louvor, as pessoas estavam orando na frente, eu desci e fui embora. Do tipo, minha parte eu acho que eu já fiz. Desci e sentei. E aí veio um irmão e disse assim, pastor, quando é que esse negócio aí de Coríntios 14 que o senhor pregou hoje à noite vai funcionar aqui na IBAB? Como assim, irmão? Porque lá o senhor falou que um tem salmo, um tem doutrina, um tem instrução. Aqui é todo domingo é o senhor. Falei assim, não, o irmão não está enxergando bem. Olha aí, ó. Um monte de gente aqui conversando, intercedendo. Nesse momento do ajuntamento da comunidade, esse é o momento das manifestações dos dons espirituais. A minha parte é mínima. Quando eu falo, ontem de manhã cronometraram, falei 1h05. Quando eu falo 1h05, é uma parte. Mas o que acontece nesse ajuntamento que o Espírito Santo de Deus faz através de todo mundo para a edificação da comunidade é indescritível, é imensurável, é invisível. Por isso é que não faz sentido um sujeito que frequenta o auditório da igreja. A igreja não é auditório, é comunidade. Que chega logo depois que começa e sai na oração final. Parece que é estádio de futebol, falta 2 minutos para acabar, vamos embora para a gente pegar a saída rápido, sem ter movimento. Não, é o ajuntamento. É a hora de aconselhamento, é a hora de encontro, de intercessão. É hora de combinar o que vai ser feito durante a semana, como eu posso lhe ajudar, como você pode me ajudar. É hora da igreja se cruzar, se esbarrar. Por isso nós dizemos na IBAB que a celebração começa mais ou menos 6h30 e termina mais ou menos 8h30. Mas o ajuntamento começou às 4 da tarde e vai terminar às 11 da noite. Quando o último vai embora, fica só o guarda, aí o ajuntamento acabou. Mas tem gente que chega às 6h50 e vai embora 8h45. Vem para celebração só. E tem gente que mata o louvor e vem só para o sermão. Não está na comunidade, está no auditório. Não vive o rally-rola da comunidade. Onde o Espírito se manifesta para a edificação do corpo. Do corpo. É nesse encontro, nessa dinâmica de serviços, que o Espírito de Deus se manifesta através de todo mundo para a edificação da igreja. Então o dom é para o corpo, não é para benefício pessoal e particular. E a quinta e última coisa que eu gostaria de dizer sobre dons espirituais. Essa aqui, hein? Vê se eu digo, não estou com muita coragem de dizer. A quinta e última coisa. Os dons não têm nada a ver com oração. Vou voltar a fita. Rebobina. Cura no Novo Testamento não tem nada a ver com oração. Tem a ver com dom espiritual. E dom espiritual não tem a ver com oração. Se você observar em o Novo Testamento, as curas relatadas no Novo Testamento, quantas delas ocorrem por intercessão? Nenhuma. Todas elas ocorrem por determinação. Quando Pedro e João estão na porta do templo e tem lá um paralítico, eles olham para o paralítico, eles falam, João, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia desse paralítico. Aí os dois se ajoelham, fazem uma reunião de oração, uma intercessão para Deus. Deus cura o paralítico. Senhor, cura o paralítico em nome de Jesus. Nós estamos clamando agora, reivindicando cura em teu nome, Senhor. Reivindicamos agora. Não curou ainda, João. Vamos mais, tal, pá. Eles ficaram lá orando até ver. Não, eles não fizeram reunião de oração. Eles olharam para o paralítico e disseram, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levante e anda. E ele levantou e andou. No ministério de Jesus foi assim também. Jesus não fez reunião de oração para curar ninguém. Ok? Aí você vai dizer assim, pastor, e Tiago 5? Já sei que essa pergunta vem no papelzinho, não precisa nem mandar mais.
Tiago 5, que a oração da fé curará ou salvará o enfermo. Eu não interpreto desta maneira Tiago 5. Tiago 5 eu interpreto da seguinte maneira. Está alguém doente, chame os presbíteros para que unjam com óleo. Vai ungir. Essa discussão sobre ungir com óleo também já é longa. Se ungir com óleo tem a ver com uma ação medicinal, ou se ungir com óleo tem a ver com uma ação ritual. Mas não vou me meter nessa discussão também. Mas os presbíteros vão lá para ungir. E se tiver cometido pecado, será curado. Ali o contexto não é de oração, é de confissão. E os presbíteros vão orar. No contexto de confissão de pecados. Eu não penso que ali é uma reunião de oração para o sujeito ser curado. Ali o que está havendo é a autoridade espiritual da igreja é chamada para ouvir a confissão e para ser instrumento da libertação daquele que está cativo do seu pecado e da sua vida afastada de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, dom tem a ver com... A cura tem a ver com dom, não tem a ver com oração. E se você... E nisso eu creio por força de testemunhos. E especialmente o testemunho do meu amigo e pastor Ariovaldo Ramos. Eu creio que algumas pessoas são usadas por Deus para curar e têm esta experiência com mais frequência do que outras. Mas estas pessoas, elas testemunham que sua prática ou sua experiência de cura não é resultado de oração. É resultado de um discernimento espiritual daquilo que Deus está querendo fazer na vida daquela pessoa. E é uma ordem, é uma convicção de cura, não é uma súplica por cura, é uma convicção de cura. Em síntese, creio que os milagres no dia a dia natural da igreja estão na dimensão do mistério insondável dos propósitos de Deus para a sua igreja, seu reino e sua glória, e nada tem a ver com o conforto e bênção pessoal e particular de qualquer pessoa. O que creio? Que no dia a dia normal da igreja, nós vamos nos servindo mutuamente. E que enquanto vamos nos servindo mutuamente, o Espírito de Deus se manifesta através de quem Ele quer, quando Ele quer, pela razão que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Isso não está no nosso controle. E isto não é resultado de oração. É manifestação do Espírito Santo que está promovendo a edificação da sua igreja. É manifestação que nós chamamos de dons espirituais. Então, os milagres estão em 4 gavetas. No período bíblico, nos contextos de expansão missionária, nos períodos de avivamento e no dia a dia natural da igreja. E no dia a dia natural da igreja estão na manifestação do Espírito através do que chamamos de dons espirituais. E estas manifestações do Espírito através do que chamamos de dons espirituais são manifestações através de todos para a edificação do corpo e não para o benefício pessoal e particular de qualquer pessoa. É o que creio a respeito de dons espirituais. Por enquanto, graças a Deus. Amém. Apóstolo existe hoje? Não, não existe. Apóstolo naquela categoria dos 12 não existe. Apóstolo é uma palavra grega cujo significado é enviado da parte de. Então, por exemplo, se nós nomearmos 3 irmãos para levarem uma oferta à igreja na África, estes irmãos estariam cumprindo
um ministério apostólico, quando de sua viagem foram enviados da parte da IBAB, são apóstolos da IBAB à igreja da África. Aí eles vão e voltam. Apóstolo, como nós hoje estamos acostumados a referir, como um título de autoridade no corpo de Cristo, não existe. Não existe. Isso é uma novidade neo-eclesiástica, que eu não quero comentar muito para não pecar. Mas o que mais se aproxima do conceito bíblico de apóstolo nos nossos dias é o que nós chamaríamos de missionários. E não, entendeu? Vamos a Mateus 17, 18 a 21, que essa casta não sai, senão... isso já está explicado quando eu falei sobre Jesus expulsando um demônio mudo. Você que quer saber sobre Jesus diz que essa casta não sai senão com jejum e oração, procure a fita sobre Jesus expulsando um demônio mudo que está lá. Jesus direcionou milagres em relação espiritual versus material. Cego igual a cegueira espiritual, coxo andar em vida torta. Não. Eu penso que não. Essa é uma forma de nós interpretarmos a Bíblia. Que quando Jesus cura um cego, ele está na verdade curando a cegueira espiritual. É o equivalente para os nossos dias. O Spurgeon, ele interpreta dessa maneira. A questão de 15, 20 dias, tá bom pessoal, já deu. Questão de 15, 20 dias, achei esse livro do Spurgeon, Os Milagres de Jesus, e fui ler. E ele interpreta os milagres de Jesus dessa maneira aqui. Que Jesus, quando cura um cego, está curando a cegueira espiritual. Quando ele alimenta a multidão com 5 pães e peixes, está alimentando a fome espiritual. E assim por diante. Mas eu não penso que esse é o significado dos milagres de Jesus lá. O significado dos milagres de Jesus lá, na minha opinião, eu já dei. Tem a ver com a identidade messiânica, etc, etc. Quando ouvi falar em língua estranha, pergunto, existe o adjetivo estranho no idioma grego ou não? Não, não existe. A Bíblia fala de glossolalia, né? Línguas. E essa ideia de língua estranha que nós tiramos é por causa de Coríntios 12, que fala de a língua dos anjos. Porque as línguas faladas em Atos dos Apóstolos foram idiomas, especialmente no Pentecostes. As línguas faladas no Pentecostes, que aliás é difícil saber se no Pentecostes é dom de língua ou dom de ouvido, né? Porque eles entendem cada um na sua própria língua, mas são idiomas, a sua própria língua, é no seu próprio idioma. Essa ideia de língua estranha é que é a língua dos anjos, que é um fenômeno pentecostal, que tem um pouquinho mais de 100 anos apenas na história da igreja, que tem 2000 anos. Glossolalia. Falar, orar em línguas estranhas. O senhor acredita nisso? É farsa? É sugestão? É o quê? Eu acredito sim. Não acredito que todo mundo que fala está falando pelo Espírito Santo, mas acredito que muita gente que fala está falando pelo Espírito Santo. Paulo não fazia parte dos 12, mesmo assim era considerado uma autoridade espiritual e chamado de apóstolo. É verdade. E ele precisa ficar defendendo o apostolado dele toda hora. Especialmente na carta aos Coríntios, ele defende o apostolado dele várias vezes. Porque os apóstolos, naquela época, tinham alguns pré-requisitos. Eles tinham que ter sido testemunhas oculares do ministério de Jesus e tinham que ter sido testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, os apóstolos de hoje, nenhum dos dois quesitos estão aí cumpridos, né? E Paulo, por isso que é importante o relato bíblico que Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco. Ele faz questão de dizer, eu tive um contato direto com o Cristo ressurreto. E é isso que me dá autoridade apostólica. Se os dons manifestacionais são para edificação da igreja e não para benefício próprio, podemos crer que não existe dom de línguas sem interpretação? Poderia ocorrer essa manifestação somente para a edificação própria?
De acordo com Coríntios 14, poderia, porque Paulo diz o seguinte: quem fala em línguas fala para a sua própria edificação, porque ninguém entende, e ele só que fala entende. Mas aí o Paulo faz outras observações, ele diz assim: se você não entende nada quando você está orando em línguas, então não está adiantando nada, então peça a Deus que lhe dê entendimento. E segundo, se você está falando em línguas e isso é para a sua própria edificação, dê preferência ao dom de profecia, que é para a edificação do corpo. Então, ao mesmo tempo que o Paulo, apóstolo, reconhece, legitima e diz inclusive que tem a experiência, ele desencoraja e aponta numa direção mais coletiva. Mas, de acordo com a palavra de Deus, parece que é legítima essa experiência sim. Será que foi um milagre o dono do Corcel 2 ter vendido o mesmo para você? Pode ter sido, porque ele não vendeu daquele jeito que estava, é que ele foi bem usado, viu, pessoal? Não é que o camarada. Vocês já são maldosos, hein? Estão achando que o cara me empurrou um carrinho todo estrupiado e que comprar o Chevetinho foi um milagre, mas comprar o Corcel 2 não foi um milagre. Se você soubesse como esse Corcel 2 foi bem usado, você ia ver que milagre foi ele ser vendido depois. Como o Senhor vê o uso de palavras ou frases em línguas estranhas durante pregações ou louvores sem interpretação? Me foi justificado como uma inspiração que traz elevação à pessoa que o disse. Não me fez sentido, mas não soube contestar. Também não me faz sentido, eu acho que não faz o menor sentido mesmo, porque a orientação bíblica é clara. Que publicamente, eu acho interessante isso. Nós não vamos aqui entrar nessa discussão, mas a Bíblia diz claramente que se vai falar em línguas estranhas, entre aspas, publicamente, tem que ter interpretação e tem que ser no máximo 3, para não virar bagunça. É o que o Paulo recomenda em Coríntios 14, é assim que está dito. Hoje nós temos uma tolerância a essa experiência particular e pessoal. Claro, nós somos modernos. Nós valorizamos as liberdades individuais. Nós temos o conceito de indivíduo. Nós não temos noção de comunidade. Cada um vem aqui e presta seu culto sozinho. Esquece de que está com 1000 pessoas em volta. Isso é moderno. Isso não faz parte da vida da igreja. Nós perdemos a noção de coletivo. É por isso que uma pessoa se acha no direito de ter a sua experiência particular no contexto da comunidade, ninguém tem nada a ver com isso, isso é para o meu enlevo pessoal. Mas a gente tolera, compreende, e se Deus queira que seja mesmo para edificação pessoal, e que edificado pessoalmente edifique a comunidade. Né? Por que não temos avivamento nos dias atuais? Se eu soubesse, eu ia ficar rico. Não, olha, falando sério, das duas uma. Ou porque, pela graça de Deus, a igreja está viva e não precisa de avivamento, ou porque Deus tem a misericórdia, ela ainda não está morta o suficiente e não chegou a hora do avivamento. Se o Senhor tivesse um filho autista, oraria por ele? Como? Eu não oraria pela cura do seu autismo, se é isso que você está perguntando. Talvez tivesse orado no começo, mas depois de um determinado momento eu começaria a orar para que Deus me desse a minha esposa, a minha família, o discernimento de como uma família com um filho autista pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a glória de Deus. Existe um fenômeno muito interessante na vida humana. Só 2 tipos de pessoas são solidárias. As que são cheias do Espírito Santo e as que sofrem. Por exemplo, quem sustenta a APAI? As famílias que precisam da APAI. Ou que, tendo precisado da APAI, foram abençoadas pela APAI e ganharam a visão da importância da existência de uma instituição como a APAI. Quem sustenta um hospital do câncer? As famílias sensibilizadas pelo câncer. Quem sustenta o Lar Amara?
as famílias sensibilizadas pela deficiência visual. E assim sucessivamente. Eu tenho um amigo que tem um filho especial. E deu ao seu filho o nome de Rafael. E descobriu, lendo a Bíblia, que Rafael era o nome de um sujeito que no templo exercia a função de porteiro. E ele orava pela cura do Rafael. E um dia ele chamou a esposa dele, mostrou esse texto bíblico e disse: você quer a cura do Rafael? Ou quer que o Rafael seja um porteiro do templo para que as pessoas conheçam a casa do Senhor? E eles optaram por pedir a Deus que fizesse do Rafael um porteiro do templo. E a moda do Rafael, se vocês conhecessem o Rafael, que é uma figuraça. Ele ministra louvor na igreja dele, junto com o ministro de louvor, ele fica do lado ministrando. Ele é um porteiro, do jeito dele. E através desta vivência, desta família, esta vivência que foi consagrada a Deus, eu tenho certeza que muitas famílias vivendo a mesma situação foram e são alcançadas por Deus e não seriam de outra maneira. E não seriam de outra maneira. Eu penso que, é só o que eu penso, né? Porque eu não tenho um filho autista e não tenho um filho especial. É só o que eu penso. Eu penso que admiro muito mais alguém que tem fé para glorificar a Deus de dentro do seu sofrimento do que alguém que tem fé para livrar-se do seu sofrimento. Nós queremos que Deus nos livre dos nossos sofrimentos. Mas quem sabe a nossa grande maturidade seria nós glorificarmos a Deus de dentro do sofrimento. Sabe que, acho que hoje ela não veio, mas tem uma anãzinha que vem aqui nas nossas reuniões de segunda-feira, não tem? Essa pergunta seria: o senhor oraria por ela? Não é interessante? Eu penso que essa nossa irmã, na sua condição existencial, glorificar a Deus, esse é um grande milagre. Esse é um grande milagre. E eu aqui confesso a minha pequenez e a fragilidade da minha fé. Gostaria de ouvir sua interpretação sobre procurar com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu interpreto que, primeiro, na minha opinião muito pessoal, a igreja de Corinto não é um bom exemplo de vivência de dons espirituais. Era uma igreja carnal. Era uma igreja que tinha dons, mas não tinha maturidade espiritual. Paulo apóstolo diz: eu escrevo a vocês como a carnais. Segundo, na minha opinião, havia na igreja de Corinto manifestação espiritual que não era do Espírito Santo de Deus. Terceiro, na minha opinião, o fenômeno de línguas na igreja de Corinto é muito, muito, muito questionável, tanto é que Paulo o desencoraja do começo ao fim. Então, quando ele diz procurai com zelo os melhores dons, ele diz isso ao final do capítulo 12, 31. Ele começa o capítulo 14 dizendo o que ele estava querendo dizer. Não o dom de línguas, mas o dom de profecia. Ele deixa claro que se ele tivesse que escolher entre um e outro, ele escolheria profecia. Embora reconheça a legitimidade, ele deixa claro que ele tem uma preferência. E faça observação que esse caminho mais excelente é o amor. E amor não é dom, é fruto do Espírito. Ok? Devemos pedir os dons ministeriais para os nossos dias hoje? Quais? Quantos? Eu não sei se devemos pedir os dons ministeriais especificamente, mas Jesus falou que a gente deve pedir ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara. Então nós devemos pedir sim, que Deus derrame dons e ministérios e visões sobre a sua igreja. Eu peço isso sempre. Peço isso sempre. O maior dom não é o amor? Não. Amor não é dom, amor é o fruto do Espírito. Isso é uma questão interessante. O fruto, o dom é meio, o fruto é fim. Uma igreja que é rica na vivência de dons espirituais
é rica na experiência do fruto do Espírito. Para que é que nós exercitamos os dons espirituais entre nós? Para que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto. Porque o objetivo de Deus para a nossa vida, o alvo de Deus, é o fruto do Espírito, não é dom. Tanto que a igreja de Corinto tinha dom, mas não tinha fruto. E Paulo está dizendo, tem alguma coisa errada aí. Porque se o Espírito Santo estivesse agindo aí mesmo, com tanto dom que vocês têm, vocês não seriam tão carnais. Tem alguma coisa errada aí. Não há amor entre vocês, então esses dons aí, essa experiência de dons de vocês está um pouco comprometida. A oração do espinho na carne, se ele tinha uma doença ou não, eu não sei não. Eu não sei qual era esse espinho na carne. Há muitas interpretações. Uma delas é que ele estava perdendo a visão. E ele não conseguia mais escrever as suas epístolas e cumprir o seu ministério. Ele foi perdendo a visão com o passar do tempo. É uma das interpretações possíveis. Uma outra interpretação que eu acho interessante é que Paulo estava presente no martírio de Estevão. Ele segurou as vestes das pessoas que foram apedrejar Estevão. E você imaginar um apóstolo Paulo lembrando disso, há quem diga que essa memória era o seu espinho na carne. E a última é sobre cura, dom e oração. Então eu quero a próxima segunda-feira, que será a última, lhes falar sobre a nossa postura diante da enfermidade e da doença e a oração nesse contexto da vida da igreja. Então eu peço que vocês orem nesses 15 dias pelo nosso encontro próximo e último, que será na segunda-feira, dia 21. É o último encontro do semestre. Mas já é julho, né? Já estamos no mês 7, né, Vera? Do semestre no mês 7. Olha como você é. Então, olha, mas falando sério, porque nós fizemos uma caminhada. E eu peço a Deus que essa caminhada tenha sido suficiente, se não para equacionar o seu coração, no mínimo para lhe dar pistas para a sua caminhada futura a respeito dos milagres. E penso que a última noite será muito importante para nós amarrarmos algumas pontas que eventualmente tenham ficado soltas ou a respeito das quais eu não tenha sido tão claro e conclusivo. Até porque talvez algumas conclusões nós não tenhamos tão cedo ou mesmo jamais. Então, é isso. Que Deus os leve na sua graça, na sua paz. Amém.